Fala galera apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranjo aqui para mais um Dica de Apostador e hoje eu quero falar com vocês sobre metas nas apostas esportivas. O que eu tenho mais visto hoje são as pessoas associarem as apostas a uma coisa que elas definitivamente não são, que é um investimento seguro. O dinheiro que você põe nas apostas esportivas, a primeira coisa que você tem que ter em mente, antes de sonhar em viver de apostas e comprar várias coisas, fazer viagens, etc., você tem que ter em mente que aquele dinheiro é um dinheiro que provavelmente você vai perder. Aquele dinheiro não é um dinheiro para você fazer planos mirabolantes, nem tentar fixar uma meta e virar um sacador consistente, um jogador ganhador, porque antes de se tornar um apostador vencedor, você tem que ter a consciência de todo aquele processo que você precisa para poder virar um apostador. E longe disso vai passar a ideia de você ganhar diariamente com as apostas esportivas. Eu vou dar aqui exemplos sobre punter e trading, se encaixando aí nessas duas situações. No trade, o que eu tenho visto aí frequentemente em vários lugares é a questão da meta diária. A questão que você faz aí 5 a 10% por jogo, faz no máximo 2 jogos por dia, 3 aí, e aí você pega esses jogos e aí vai aplicando aquela questão de juro composto, etc, e faz uma grana num prazo aí, às vezes até curto. Primeira coisa, meta de 5 a 10%. Qual que é o seu objetivo principal no trading? Não é maximizar os lucros e minimizar os seus prejuízos? Então onde é que vai encaixar a teoria de você ganhar 5 a 10% no jogo? Numa situação onde, por exemplo, você fez aí lay ao favorito e aquela zebra tá jogando bem pra caramba, tá perto de fazer o gol, até faz o gol, aí a sua meta pega, você até consegue passar da meta, você vai pegar e vai encerrar esse jogo só porque você cumpriu a meta? O seu time tá jogando melhor, você tem um gol de vantagem, você vai encerrar com medo de perder? Cadê a ideia de maximizar os lucros aí? Ah, fiz 5%, 10%, tá bom demais, encerrei o jogo. Pô, vamos pouco você fez isso aí, 7 jogos, ganhou 10, 10, 10, 10, 10. Aí quando você vai fazer um jogo que dá tudo errado, você não minimiza o seu prejuízo, perde 100. Qual que é o resultado? Menos 30. Tomou, acertou 7 jogos, ganhou 70%. Pegou no último jogo aí, perdeu 100%, perdeu tudo. A ideia do trader não é ganhar diariamente, nem ganhar por jogo, porque isso é impossível, você não vai ganhar todos os jogos. Essa ideia de que a estratégia com proteção, etc. A gente tem que sempre botar em mente o fator da zebra, tem que sempre colocar esse fator na equação, porque ele existe, ele é real. Bota aí o jogo do São Paulo que aconteceu aí essa quarta-feira, um jogo onde todo mundo, 100% das pessoas apostavam que o São Paulo ia golear e a quantidade de gente deve ter perdido aí no over HT, né? Pra ter gol no primeiro tempo e não teve, ficou 0 a 0. Aí o cara vai entrar, não, mas esse jogo com certeza vai ter gol. Não teve bola na trave, teve pênalti perdido, e aí? Então que estratégia que é essa de ganhar dinheiro? Sendo que nesse jogo eu duvido que teve alguém que ganhou dinheiro, com o São Paulo ganhando só de 1 a 0, ou você que apostou moneyline com odds de 1,12. Aí eu não sei que valor que é essa cotação. Então não tem essa de, eu vou selecionar bem a partida e aí não tem jeito de perder. Sempre tem jeito de você perder, sempre tem que levar a zebra na equação. Outra coisa, esse negócio de fazer 2, 3 jogos por dia, que história é essa? Vai fazer trading todo dia da semana? E se hoje, sexta-feira, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem bosta nenhuma de jogo pra você fazer, só jogo ruim, campeonato alemão, do campeonato espanhol, os times que você no meio de tabela, jogo complicado, você vai forçar a aposta nesse jogo, ao invés de pegar esse dia e apostar amanhã, que é sábado, tem dezenas de jogos aí do campeonato inglês, um monte do campeonato espanhol, campeonato italiano, estadual, um leque imenso para você poder apostar. Você vai falar, não, só tem que fazer um jogo por dia e vai perder oportunidade se você enxerga valor num monte de partida. Que meta que é essa? É meta de burrice, só se for. Quem tem que bater meta é vendedor do Magazine Luiza. Você que é apostador, você não tem que bater meta nenhuma. Você tem que ter objetivos. Tiquinho, mas na planilha do Netuno lá de 1K, ele coloca lá meta e coloca prazo. Não, meu amigo. Ele coloca objetivo e coloca ciclo. Ele não coloca prazo para você ganhar. Ninguém pode dar um prazo para você ganhar tal quantia nas apostas, porque é um evento que você não consegue prever se você vai ganhar. Tem sempre, como eu falei, o fator zebra que pode te levar a perder tudo. Nessa questão dos juros compostos, que a pessoa faz a forma para poder chegar naquela quantia alta, eles esquecem de falar que quanto mais você coloca investido com os juros, mais grana vai dar, lógico, juro composto. Só que ao mesmo tempo, a sua quantia investida era cada vez maior. Então, o degrau que você vai subindo para poder tomar um tombo, ele é também bem maior, entendeu? Então, à medida que você vai caminhando, apostando mais, o seu risco ele também vai estar caminhando no mesmo sentido, ele também vai ser alto. Então, tomem cuidado com esse negócio de que vou ganhar sempre, vou estudar um jogo aqui de uma maneira que eu não possa perder, porque sempre vai ter jogos que você pode perder. O que você tem que fazer, ao invés de ganhar 10, 10, 10, 10, 10, é ganhar 1, 2, 5, 20, 50, 100 por vez numa situação onde você não vai encerrar
por nada, porque seu time está muito na frente. Então é esse que é o tipo de meta, é maximizar os lucros e minimizar o prejuízo. Esse negócio de cash out é sempre perigoso, eu gosto de falar isso, porque as pessoas elas vão fazendo cash out e nunca ganham a quantidade inteira da aposta. Vão sempre encerrando anos com medo. Só que entra aí a questão que diferencia os traders, que é minimizar o prejuízo. Poucas vezes você vê uma pessoa falando que assumiu um prejuízo num jogo. E é aí que está o diferencial, porque é o que eu falei, ele ganha 10, 10, 10, 10, 10, a hora que perde 100, perde a stack cheia, né? Perde e fica com menos 30. Então, galera, fiquem sempre ligados nessa questão de minimizar o prejuízo e maximizar os ganhos, porque é nessa equação, você ganhando muito mais do que 10% para o jogo. Não estou falando que essa tem que ser a sua meta também não, de ganhar mais de 10%. Mas você tem que enxergar situações onde ganhar 1% é muito melhor que perder 100%. Ou você prefere ter hedge nas apostas, ao invés de não bater a sua meta? Isso entra naquela questão que eu falo também, que é a questão psicológica. Você tem aquela meta diária para bater. A gente vê muitos punters fazendo isso. Ah, ganhei R$50 no dia, vou ganhar 50 todos os dias. E R$500 por mês, excelente. Na teoria, tudo ótimo. Só que quem que ganha todo santo dia nas apostas? Eu acabei de vir de janeiro aqui, eu que ganho consistentemente ao longo de anos, eu perdi aí quase R$2.000 em janeiro. E aí, que meta que é essa que eu tinha? Se eu tivesse meta, eu já estava desesperado, botando todo o meu stake em risco, tentando recuperar, porque a questão da meta, ela te coloca num perigo psicológico. Você tem que bater aquela meta, você tem que chegar naquele valor. E aí você acaba se colocando em situações desconfortáveis, buscando o jogo onde você não tem valor, buscando o jogo só porque você tem que cumprir a meta, ao invés de selecionar aqueles jogos onde efetivamente você tem maiores possibilidades de lucrar. Quem já viu o vídeo do Netuno aí, ó, o último hangout que a gente fez, ele fala que operaria às vezes 1, 2 jogos por semana. Ele falou que se ele quisesse viver só das apostas, ele conseguia. O que você tem que enxergar é aprender a analisar uma partida e aprender a enxergar situações onde as suas chances de ganhar são maiores do que as casas estão te propondo. É esse que é o objetivo. Se tem uma meta nas apostas para trading, é maximizar os lucros e minimizar o prejuízo. E se tem uma meta para os apostadores punter, é manter uma alta porcentagem de acertos com uma média de odds alta. Se você tem 55% de acerto, a odd de 2, isso é ganho, pequeno, mas é ganho. A odd de menos do que isso, 1,90, 1,80, é prejuízo. Então o que você tem que fazer é pegar qual a sua porcentagem de acerto. Alguma vez você já fez isso? Já parou para analisar? Qual é a porcentagem de palpites que você acerta numa razão aí de 50, 100 jogos? Quanto é que você acerta? Aí sim você vai conseguir estipular onde você pode melhorar para poder aumentar essa porcentagem e aumentar a sua odd média. Fazendo essa razão entre porcentagem de acerto e odd média, você vai conseguir ser um apostador lucrativo. No trade, a mesma coisa. Você vai ter situações onde você vai perder várias vezes, mas às vezes com uma entrada excelente, você consegue recuperar tudo aquilo e entrar nos lucros. Você tem que ter sempre em mente que esse negócio de traçar uma meta para você ganhar, isso só vai te deixar numa situação desconfortável. O trader, ele tem que focar sempre em enxergar situações onde ele tem mais chance de ganhar do que de perder. Para onde está indo a odd? Para onde que eu tenho maior chance de entrar nesse mercado e conseguir aqui o lucro de um stake? Às vezes você está lá no mercado e aí você fala, vou bater a meta de 5%, e aí você está chegando, um pouco você está lá em 4%. E 4% para aquele jogo tá ótimo, tá perigoso você perder tudo. Aí você fica segurando, ganância. Lembra lá dos pilares do trading lá, os 7 erros mais comuns? Ganância, aí foi mais um tique, mais 1%. Creu. Então, galera, espero que eu tenha me feito entender aí que esse negócio de metas nas apostas, fazer só um jogo, lucro diário, juros compostos, etc. Na teoria é sempre tudo maravilhoso. Na prática é o que a gente vê as pessoas me procurando dezenas de vezes. O que eu tô gravando esse vídeo porque eu tava no chat hoje de manhã, o que veio de gente me perguntar qual que é a meta que ele tem que fazer por jogo, quanto que ele tem que ganhar por dia, quanto que ele precisa para viver de apostas por mês, não tá escrito. E as grandes pessoas que fazem essas fórmulas aí nunca estão aí para poder mostrar que ganham. E a gente que está, os apostadores que o pessoal conhece aí, que somos lucrativos, a gente está sempre se expondo, colocando aí a nossa opinião, a nossa verdade. Não estou falando que a minha opinião é a verdade absoluta, mas é o que eu tenho visto acompanhando os apostadores que são reconhecidamente vencedores. Nenhum deles trabalha com meta diária, nenhum deles trabalha com porcentagem fixa por jogo. Então, foque em analisar bem o jogo. Se analisar bem o jogo, enxergar situações onde você tem mais chances de ganhar do que a casa está indicando, é assim que você vai ganhar nas apostas esportivas. A fórmula é essa, beleza, galera? Quero aproveitar para recomendar, por fim, uma casa que sempre foi a minha preferida, que tinha tempo que eu não falava dela aqui, que é o apostasonline.com,
que está muito bem nesse ano de 2016, com várias promoções legais para interatividade dos usuários, para a gente poder ganhar mais. O bônus lá na casa é de R$100 grátis para a sua primeira aposta, então registra aqui no link aqui embaixo para você poder ganhar o seu 100 aí e começar a ser um apostador de sucesso, beleza galera? Forte abraço para vocês aí e boas apostas!